canal. Se gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, deixa seu comentário. Workaro recebe dinheiro, melhor dizendo, galera, a OAB recebe dinheiro de Workaro, galera. O que é que me diz aí sobre essa situação? Por que a OAB foi tão conivente aí com essa ditadura do Alexandre de Moraes, né? A OAB, como vocês sabem, como todo advogado sabe, as coisas que o Alexandre de Moraes tem feito nesse inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é um absurdo completo, não tem nenhuma lógica jurídica, não tem nada, e a menos que seja a extrema partidarização, seja a extrema oposição política ao Bolsonaro, tornam possíveis. Ou seja, o Alexandre de Moraes claramente está agindo politicamente para condenar Bolsonaro. Um processo feito às pressas, o próprio tempo do processo claramente mostra que foi um processo político, né? E chamou a atenção o fato da OAB, que sempre criticou ditaduras, que sempre achou ruim, sempre criticou esses inquéritos que não acabam nunca, porque inquéritos que não acabam nunca são típicos de ditadura. É exatamente o que se fazia na época da ditadura dos milicos aqui no Brasil. Inquéritos que não acabavam nunca, vagos, com objeto vago, né, para estudar, para poder atacar qualquer pessoa da oposição com medidas cautelares aleatórias a qualquer momento. O Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa agora, do mesmo jeito, né? E daí a OAB quieta. A OAB sabe disso, o pessoal sabe que é um absurdo esse tipo de coisa, eles têm conhecimento de direito, né? Alguma coisa, tá? Não tem muito não, mas tem algum conhecimento de direito o pessoal da OAB. E aí ficam nessa lambança de ficar passando pano para o Alexandre de Moraes. Além, logicamente, de serem todos esquerdistas, a OAB já é um feudo do PCdoB aqui no Brasil há algum tempo, tem esse negócio também, estavam recebendo dinheiro do Workaro. Olha que coisa, olha que festa, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Ancaponês, quem mandou matar Moraes Mourão e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, sai na CNN que o Workaro contratou escritório de 2 ex-presidentes da OAB, tá? Os dados da Receita de 2025, que estão lá na CPI do crime organizado, apontam pagamentos de 27 milhões de reais para um dos escritórios e 1,5 milhão para a banca do Felipe Santa Cruz. Então, o Marcos Vinícius Coelho e o Felipe Santa Cruz foram ambos presidentes da OAB em mandatos recentes aí, né? E isso indica que pode ser que tem um monte de gente recebendo dinheiro de banca. O Workaro gastava 400 milhões, meu amigo, por ano com contratação de escritório de advocacia. A gente sabe que o Alexandre de Moraes é o campeão de todos eles, né? O contrato que ele tinha com o escritório do Alexandre de Moraes é acima de qualquer patamar. Mas os outros ganhavam um bom dinheiro, cara. 27 milhões de reais é um bom dinheiro, cara. 27 milhões de reais dá para fazer um churrasco muito bom aqui, né? E, mais uma vez, são contratos que, até onde a gente sabe, não consta o que eles fizeram, né, de contrapartida nisso daí. Eu sempre falo isso, que é muito importante, tem que checar direitinho, pode ser que tenha havido realmente, seja uma contratação de escritório de advocacia, pode ser, né? Mas chama essa atenção o fato de que a OAB está dócil pra caramba com o que está acontecendo no Brasil, está aceitando essa ditadura do Alexandre de Moraes de forma tranquila, um monte de precedentes do STF são quebrados a todo momento, um monte de lógica do próprio direito penal é quebrado pelo Alexandre de Moraes nesse julgamento, que não tem nenhuma justificativa de nada. E, no entanto, o pessoal da OAB está quietinho. Não, é para, entre aspas, salvar a democracia. Parabéns, Xandão. Está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, Xandão. É isso daí. Tá a OAB nessa história que só o partidarismo justifica esse tipo de posição, né? Em relação às demais bancadas contratadas, os demais escritórios de advocacia contratados, o pagamento só é menor que o feito a Viviane Barsi de Moraes. A Viviane Barsi é top do top. O Xandão é top do top. Felipe Santa Cruz consta nos documentos 2 pagamentos de 776 mil, totalizando 1,55 milhão. Até pouca coisa que o Santa Cruz tem nessa história aqui, né? Ao todo, mas é porque o cara é burro mesmo, é ruim pra caralho, cara, né? Ao todo, o Workaro pagou aproximadamente 304 milhões a escritórios de advocacia só no ano de 2025. Coelho é um dos advogados mais influentes do OAB, chefiou a entidade entre 2013 e 2016 e chegou a ser cotado para a vaga de Joaquim Barbosa no Supremo, mas então a presidente Dilma Rousseff acabou escolhendo Edson Fachin.
Santa Cruz, por sua vez, comandou a ordem de 2019 a 2022. Na época, protagonizou diversos embates contra o então presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o cara é de esquerda radical, o cara é do PCdoB. Ele é filiado ao PCdoB, né? Aliás, é muito engraçado isso, como é que o comunismo não existe mais enquanto filosofia política no mundo, mas tem algumas entidades que são absolutamente sequestradas pela esquerda, pela extrema esquerda, né? As universidades no Brasil e a OAB. Você pode ver os escritórios da OAB aqui no Brasil, é tudo quem ganha é o pessoal do PCdoB, não sei o que. A CBF... A CBF até outro dia era comandada pelo PCdoB, meu amigo. É impressionante como é que esse pessoal tem força, né? Por quê? Porque eles têm a estratégia que eles usaram para infiltrar as grandes redes de televisão e coisa e tal, para botar esquerdista em tudo quanto é lugar, eles usam essa mesma estratégia nesses outros lugares, né? Eles vão lá, organizam um negócio, conseguem financiamento para a pessoa crescer, usam os contatos do governo, que está cheio de esquerdista no governo, para conseguir tomar esses lugares e acabam ficando ali. Ah, mas tem eleição. Mas tem eleição, mas eles bancam um monte de gente, pagam um monte de gente, compram voto pra caramba, coisa e tal, e no final das contas acabam elegendo esse pessoal, né? É um poder absolutamente desproporcional. Se você for ver, as universidades brasileiras é todo mundo PCdoB, o PSOL, é só pessoal de extrema esquerda nas universidades, né? E na OAB também, né? Aqui, ó, Santa Cruz, por sua vez, comandou, tá aqui, já falou, ambos são, aqui, ó, o Santa Cruz também foi secretário da gestão do Eduardo Paes, evidentemente que seria, né? É o que eu falo, extrema esquerda, né? E a CNN Brasil entrou em contato com eles e não teve retorno, o espaço segue aberto, né? Ou seja, isso daqui explica por que a OAB está tão quietinha com esse caso. Eu falei para vocês, é um absurdo. Eu falei isso em 2019. Esse inquérito das fake news que foi aberto pelo Alexandre de Moraes cheira igualzinho aos inquéritos abertos pela ditadura militar brasileira para perseguir opositores. É o mesmo processo. Você abre um inquérito, não fecha ele nunca. É um inquérito meio aberto e você vai usando medidas cautelares para punir as pessoas que são contra você, os opositores. Não tem nada de heróico, não tem nada de salvar a democracia. Não, isso é instrumento de ditadura. E esse pessoal na OAB sabe disso, porque eles lutavam muito contra isso. Chega a ser engraçado, porque a Constituição brasileira ela justamente tem uma série de previsões contra esse tipo de coisa que foram colocadas exatamente porque o pessoal não queria que se repetisse o que aconteceu na ditadura militar. Uma dessas previsões é que inquérito infinito não pode, inquérito tem que ter um prazo definido e depois disso tem que ser encerrado, né? Só que o que acontece? O juiz fica prorrogando o inquérito, prorroga, é o que está acontecendo com o inquérito das fake news. Já vamos para 7 anos de inquérito. Agora me explica, que lógica tem um inquérito que dura 7 anos? Porque se tem 7 anos que você está investigando alguma coisa e tu não conseguiu resolver esse negócio ainda, é porque você não conseguiu resolver, não tem como resolver, pô. Que história é essa, né? E por outro lado, né, se fosse um inquérito com fato determinado, inquérito deveria ser para fato determinado. Deveria ser para investigar, roubaram o seu carro, vamos investigar quem roubou o seu carro, como é que roubaram, coisa e tal. Isso é um inquérito policial, né? Fulano bateu na esposa, abre um inquérito policial para investigar o que aconteceu, como é que foi, por que ele fez isso, não sei o que lá, e né, botar o cara na cadeia. É para ter um fato, tem que ter um fato. Qual que é o fato determinado do inquérito das fake news? Não tem, cara. É qualquer coisa que o Alexandre de Moraes quiser. Ele usa para punir qualquer pessoa que ele não goste, ele bota no inquérito das fake news. É impressionante esse tipo de coisa. E como é que o pessoal da OAB continua aceitando isso como se fosse normal? Não. É porque é para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia. E isso é outra coisa. As pessoas da OAB sabem disso, cara. Todo sujeito que se diz salvador da democracia é um ditador, por definição. Porque para ele se dizer o defensor ou salvador da democracia, significa que ele está quebrando algumas regras para salvar a democracia. Né? Porque senão ele estaria só seguindo as regras do jogo, não tem nada de salvação. Né? Mas o Alexandre de Moraes está, de fato, distorcendo regras da Constituição. E esse é o dilema, porque no momento que você distorce, a base da democracia é o Estado democrático de direito. É a obediência às leis devem estar acima dos homens. Se um homem diz que está acima das leis para, entre aspas, salvar a democracia, ele já é um ditador, ele já está fazendo ditadura, ele já está fazendo, corrompendo o que seria esse